AudioJungle. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, se é pelo YouTube, se é pelo Instagram, aqui ao vivo com a gente. Estamos esperando o Bruno. Vamos fazer o fechamento da nossa série de lives hoje, falando sobre a questão da neurociência aplicada à educação. A gente iniciou falando sobre, uma forma geral, sobre a neurociência, né, aplicada à educação, por que professores têm que conhecer a neurociência, qual o impacto disso no desenvolvimento do aluno, por que os pais têm que conhecer a neurociência também, né? Então é um conjunto, né? É uma tríplice, pais, professores e alunos, né? Que a gente acredita que vão impulsionar esse campo. Logo depois a gente falou sobre as relações sociais, né, impacto social da neurociência. E logo depois a gente falou sobre as questões cognitivas. E logo depois, né, de hoje a gente vai falar sobre as questões afetivas. Tô chamando aí, vamos ver. Aí, Agora que Bruno! foi. Sei Normal, lá né? porque raio não tava indo. Normal. Tava precisando dar um probleminha técnico, né? Não é? Não, tirando o dia que acabou a força aqui em É. casa. Mas tudo bem, vamos lá. Beleza. Então estamos fechando a nossa série de lives aí. Uma trajetória bem interessante, né? Dessa abordagem do uso da neurociência voltada à educação e com 3 pontos mais objetivos, mais específicos em relação às questões sociais, que eu estava explicando agora há pouco, pessoal. Depois a gente falou um pouquinho sobre as questões cognitivas e a ideia então é a gente fechar hoje com as questões afetivas, né? O que a gente sabe? Que só o amor constrói, né? Em tudo que é lugar. Então, se você não se sentir confortável no ambiente onde você está, dificilmente você vai produzir também. Se você não se sentir importante, se você não se sentir reconhecido, se você não se sentir amado, vamos dizer assim, né? Porque na verdade, a gente não tem uma parte do cérebro que tem essa intensidade maior ou menor, ou gostado, ou curtido, eu acho que é amado, né, na verdade. A gente não consegue ter esse envolvimento melhor, né? Eu acho que principalmente para criança, essa questão do amor, essa questão da importância, essa questão do reconhecimento, ela é bem importante, né? Então eu vou me apresentar rapidinho aqui, para quem ainda não conhece a gente. Meu nome é Alexandre Rodrigues, trabalho com neurociência aplicada a negócios já há alguma coisa em torno de 10 anos, né? E a gente está fazendo o fechamento agora desse roteiro de lives, que vai estar lá no nosso YouTube, né? Editadinho, depois bonitinho, para quem quiser visualizar de novo. Ainda, infelizmente, não consegui tempo para colocar as nossas lives lá, mas eu vou montar daqui a pouco um pacotão aí, no final de semana a gente coloca todas lá. E eu passo a palavra para o Bruno agora, se apresentar rapidinho também, e já puxa o assunto aí para a gente, Bruno. Eu acho que hoje é a minha conexão que tá meio Uhum. complicada aqui, mas qualquer coisa eu mudo pro 4G. Se travar aí, Beleza. pessoal, me avisa. Beleza, até agora tudo certo. Ah, bom, pessoal, falar um pouquinho então. Eu aceitei o convite, né, do professor Alexandre. Eu faço um trabalho de divulgação em neurociência nas redes sociais, principalmente assim, né? Antes da pandemia eu fazia com a maior intensidade aqui pelo Instagram. Agora diminui bastante, mas assim, eu tento manter pelo menos essa interação uma vez por semana, 2 vezes por semana com o público, fazendo lives, né, trocando um pouco de ideia. Então é um projeto que eu iniciei ano passado, então já fez um ano aí que eu faço esse trabalho de divulgação. No primeiro momento era mais em questões envolvendo a neuropsicologia, de forma interdisciplinar, e eu acabei ampliando o escopo para as neurociências, que eu acho que acaba sendo mais interessante. E aceitei esse convite de fazer essa discussão, né, dessas 4 lives aí, trazendo um pouco desse universo das neurociências e o quanto isso pode ajudar a gente a compreender melhor, né, o ser humano. E a gente não pode fechar os olhos, né, e não aceitar, né, essa ajuda que as neurociências traz para a gente. Acho que é fundamental a gente ter essa compreensão e essa clareza de que a gente tem um ferramental cada vez maior para trabalhar a nossa própria compreensão. E eu estava até pensando, nossa, o que a gente vai falar agora, né, sobre questões afetivas, né, falar sobre
afeição, coisa e tal. E é até curioso, porque ficou uma dinâmica interessante, porque acaba se fechando, invariavelmente, com a primeira live, né, que a gente falou sobre aspectos sociais. Não tem Exatamente. como a gente falar de aspectos afetivos sem falar de aspectos sociais. Então, acho que a gente Exatamente. conseguiu fechar bem um círculo. Então, é isso. Quem quiser acompanhar meu trabalho, né, é só entrar depois no Instagram do Sem Neura, ou entrar no site neuropsicologia.com.br e conhecer um pouquinho mais. E é isso, pessoal. Acho que estou apresentado. Uhum. E como é que funciona, então, Bruno, essa questão do amor, do afeto, né, do reconhecimento? Eu acho que a gente pode colocar isso meio tudo num pacote, né? Porque o ser humano, ele não sabe não amar, né? Eu acho que quando você se dedica muito para uma coisa, por exemplo, o que eu faço, o que você faz aí também, é uma forma de amor também, porque a gente está dando às pessoas um conteúdo gratuito, algo que a gente demorou muito para aprender, que a gente estuda, que a gente gosta de fazer, né? Que a gente ama fazer, vamos dizer assim. E com isso a gente passa para as pessoas, e eu digo pelos feedbacks que a gente responde, lá pelo seu canal no YouTube, pelo que tem escrito lá também do pessoal, que você faz isso com muita dedicação, a gente percebe isso, né? E não está ganhando nada para isso, né? Faz mais porque gosta do que pelo que ganha, né? Então eu acho que é inevitável separar o amor que se tem por algo, por uma profissão, e o que você reflete isso para os outros, né? Eu acho que se a gente for falar pelo professor, dificilmente o cara vai escolher ser professor por causa do dinheiro que se ganha, né? Ainda mais no Brasil. Uhum. Então, tem que ter aí um amor envolvido, né? E quando o seu público percebe isso, o engajamento a gente percebe que é muito maior, né? Quando as pessoas, eu falo até por mim, assim, quando as pessoas me dizem, nossa, você fala com tanta densidade isso, é bonito de ver você falando sobre isso, a performance da aula, né? Porque a gente está curtindo aquele momento a gente não quer que termine, a gente não quer que termine a aula porque a gente gosta do que está fazendo, né? Então, o amor em vários níveis, né? O amor por um filho, o amor por uma esposa, o amor por um cachorro, o amor pelo trabalho, apesar de ter intensidades diferentes, a gente percebe que quando existe amor, quando existe afeto, né, quando existe esse tipo de envolvimento maior, existe o que a gente chama de engajamento, né, que não é só aquele comprometimento do tipo você tem que estar lá naquela hora para fazer o que você tem que fazer, mas o engajamento com o propósito, com o resultado daquilo, né, com algo maior. E isso acaba refletindo, né? A gente percebe que reflete as outras pessoas. Ou seja, mesmo que alguém não esteja tão engajado com você naquele momento, ou seja, não entende muito, mas o seu esmero, a sua dedicação, a gente percebe que faz efeito sobre os outros, né? E a criança, ela é muito mais sensitiva em relação a isso, porque ela tem aquela carência do próprio medo de aprender, ela tem aquela carência do ambiente que ela está ali e não é o ambiente da sua casa, né? E como é que a gente transforma isso? Como é que é a tua visão em cima disso, assim, de trabalhar o afeto ou de demonstrar o afeto maior, tanto nos pais, né, em relação ao aprendizado do seu filho, quanto no ambiente escolar também? Como é que tu enxerga isso? Peraí. Antes de eu continuar, deixa eu só mudar minha conexão aqui para ver se para de travar. Que tá... A ideia é fazer esse círculo, né? É tentar, pelo menos por três pontas, né? Pegar aí três pilares que a gente entende que são essenciais para conseguir cobrir um pouco, ah, né? Esses pontos. Mas fale, Bruno, vamos lá. deixa eu ver, acho que eu voltei agora. Eu botei no 4G, que eu acho que vai mais tranquilo. Tava dando umas travadas, tava cortando. Eu não tava ouvindo direito o que você estava falando. Mas assim, Tá, acho que beleza. a primeira grande dificuldade, né? Quando a gente vai falar de amor ou de afeto, vamos colocar o amor aqui como a palavra-chave. A Uhum. primeira grande dificuldade é justamente definir, né? Eu falo, aí você tem uma questão filosófica que permeia pelo menos 2000 anos de Sim, filosofia, é definir o que é o amor, né? sim, E como você bem colocou, é interessante que o amor ele se desdobra, querendo ou não, em várias facetas possíveis, né? Você tem um amor de pai por filho, você tem um amor por um irmão, um amor por um amigo ou um amor por um aluno, né? Assim, né? sim, Na sim, concepção ampla da palavra. sim. Mas tudo isso, querendo ou não, é claro, assim, a gente tem evidência, a gente não tem uma, até pela própria dificuldade de definir o que é o amor, vai ser muito difícil a gente falar categoricamente, você tá,
você tem certa região aí envolvida no processamento do amor e tal. Eu sempre tenho uma certa cautela em pensar dessa forma, mas invariavelmente a gente pode, né, fazer algumas extrapolações e entender que a gente tem principalmente algumas circuitarias comuns que a gente me disse que é aquelas que vão levar com que a pessoa tenha uma motivação maior por se engajar naquela tarefa ou naquele contexto, né? Então a gente funciona muito nessa questão de envolver a motivação intrínseca e a recompensa, né? E a gente pode entender isso aí como um substrato aí que vai ajudar a desenvolver essa questão do amor, seja o amor pela atividade que você está fazendo, seja o amor em até você se sentir correspondido no sentido de eu vejo que a pessoa se preocupa comigo e eu me preocupo de volta, né? Então a gente tem todas essas esferas possíveis e você colocou um ponto interessante, né? Assim, por mais que a gente tente entender, né, analiticamente como as coisas funcionam, a gente sabe que o ser humano tem uma coisa muito, uma percepção muito aflorada e que, assim, dificilmente a gente vai conseguir explicar como que a gente percebe essas coisas, a gente simplesmente sabe que a gente percebe, né? Então, muitas vezes, o amor pelo que você está fazendo ou pela pessoa que está na sua frente transparece, né? A gente tem como se fosse um radar, né? Um radar afetivo que é nítido, assim. É muito complicado, não tem como você simular. É claro que em maior grau, algumas pessoas vão conseguir simular o amor, né, por algum tempo, só que em algum momento, né, a coisa desconstrói, a casa cai. Então, Sim, é sim, sim. muito sensível para a gente, assim, né, essa questão. E isso transparece, né, principalmente você falou essa questão. Eu até brinco, né, minha esposa, que é professora de sala de aula mesmo, né, já vai fazer agora 16 anos de sala de aula, acho que já fez 16 anos de sala de aula, e eu brinco que ser professor, né, mais ou menos é um karma, né? Ou até eu falei, é uma maldição, né? Ser professor é uma maldição, Uhum. porque assim, você faz aquilo de uma forma que, assim, até inexplicável, porque assim, se você for pensar racionalmente, não há sentido, né? Você não é valorizado, você tem todos os problemas possíveis do mundo, só que naquele momento que você está lá desempenhando sua função, essa coisa transparece, é o puro amor mesmo que você tem por aquele ofício. Então, isso é curioso, é algo inerente, assim, né? Você vê que o ser humano, em certa medida, tem até essa necessidade de se colocar em certos momentos, né, como a figura do professor ou como a figura do aluno e buscar esse relacionamento que acaba sendo o que faz com que a gente exista há tanto tempo como sociedade, né? Como uma sociedade organizada que tem essa transmissão cultural e ela é muito amarrada com base nesses aspectos afetivos, né? Então Não, bem, e bem até, interessante. até se a gente for fazer o estudo dos indivíduos, né, que habitam ou habitaram esse planeta, a gente percebe que a natureza ela é muito levada à aproximação por necessidade também, né? Por exemplo, os mamíferos em si, eles têm que se aproximar pela própria necessidade de bando, de caçar em bando, de sobrevivência, né? Mas é o ser humano que ama. Nós temos essa propriedade do amor que a gente não percebe em outros animais, né? A gente percebe aquela questão da contribuição. Então eles se protegem, eles se unem, mas nunca vi nenhum tipo de estudo que refletisse, por exemplo, que um animal ama outro animal, né? O amor ele é muito humano. Então, assim, apesar de toda a relação emocional que se tenha, e é impossível você, né, claro, salvo casos de psicopatia ou coisa desse tipo, é impossível você não envolver relação emocional com algum tipo de trabalho. Então, assim, se você está dando uma aula, por exemplo, é impossível, durante aquele momento de aula, durante aquele momento de troca, você não navegar entre as mais diversas emoções naquele momento, né? E, obviamente, o amor ele é um tipo de expressão emocional, né? Você sente um tipo você sente estímulos mais, vamos dizer assim, mais personalizados, né? Que é aquele estímulo que você vai se envolver mais, que você vai se doar mais. E a gente percebe isso nas mais diversas turmas. Tem turmas que a gente lembra com mais carinho, tem turmas que a gente lembra porque perguntavam mais, tem turmas que a gente lembra que discutiam mais, tem turmas que a gente lembra que eram mais desligadas. Então, quer dizer, você vai se modelando aquele tipo de ambiente emocionalmente. Eu acho que o papel da emoção é essa, né? Mas
existe, na minha concepção, o envolvimento diferente quando existe o afeto, né? Quando existe essa relação emocional. E por mais que você diga assim, temos que separar a parte profissional do emocional, mas nem médico consegue fazer isso, nem psicólogo consegue fazer isso. O psicólogo atende um menino que sofreu um abuso. Olha lá, ele tá profissionalmente ali, mas esse menino sai, ele cai no choro, por exemplo, entendeu? Porque assim, é impossível não sentir, né? Como dizia o Damasio, nós somos máquinas que sentem, que pensam, e não máquinas que pensam, que sentem, né? Então, ele deixa isso muito claro, que a relação emocional, ela tá claramente acima da nossa razão, né? Então, assim, o pai, né, a gente percebe muito o ambiente familiar amoroso em casa, a diferença daquela criança para uma criança que tem um ambiente em casa já não tão afetivo. Isso se reflete no aprendizado, isso se reflete nas questões sociais, isso se reflete na questão cognitiva, isso se reflete em todos os pontos, né? E o professor também. Qual é o professor que é mais lembrado, né? Se você fecha o seu olho agora e você pensa num professor que você aprendeu, que você lembra com carinho até hoje, você tem uma relação emocional com ele muito forte, né? Então, assim, não a questão, talvez, é aí que eu não consigo diferenciar, né? Por exemplo, assim, não a questão que ele se dedicou mais para te ensinar, mas isso é amor, no fundo, né? Isso você percebe que foi uma prova de amor. Se ele se dedicou mais, se ele conseguiu te trazer mais sucesso, eu acho que isso é inevitavelmente o reflexo de algo afetivo, sabe? De algo que ali envolve uma questão emocional. Porque eu posso entrar na minha aula, eu posso passar o conteúdo, fazer o meu trabalho embora, e eu posso fazer com que esse conteúdo seja registrado de uma maneira emocional diferente. Então, assim, por que você lembra de alguém que te emocionou mais e por que você não lembra tanto de alguém que te passou mais conteúdo? Eu acho que esse é o ponto da relação emocional. A gente chama de amor porque é muito mais gratificante você passar amor do que você passar ódio para as pessoas. Você pode também passar Uhum. um conteúdo por raiva. Olha, vocês aprendem, vai todo mundo rodar. Você é aquele professor brabo, aquele professor que desconstrói a questão de autoestima dos alunos, né? A gente também lembra de professores que eventualmente fazem esse tipo de situação. Mas a gente fala do amor da questão que dá resultados mais positivos, né? E de longo prazo também, porque tu acaba, além de ensinando, tornando pessoas melhores, né? Porque quando você ama alguém, essa pessoa aprende a amar o outro alguém também. Porque a gente aprende muito por exemplo, né? Muito mais por exemplo até do que a própria linguagem. Eu acho que a linguagem corporal ela Sim. surgiu milhares de anos antes, né? Da nossa fala. Então, dentro do que tu estuda também, assim, como é que tu pode trazer um pouco dessa relação, desse envolvimento, desse sentimento, né, desse reflexo do amor para dentro da profissão, né, e no impacto em outras pessoas, assim? Então, foi até interessante você falar. Assim, um ponto que eu sempre gosto de deixar claro, né, que a gente aprende em grande medida por imitação, né? Então, se você Sim. quer ensinar alguma coisa, a melhor forma é você ser o espelho, né, daquilo, seja o exemplo. Porque um ponto que eu sempre coloco também, assim, nada por concepção, é claro, tirando aquilo que a gente já vem embarcado biologicamente, mas nada do que a gente vai se deparar vai ser bom ou ruim por concepção, né? Essa valência que a gente atribui vem das experiências que a gente vai ter com aquilo. E isso vai estar totalmente ligado ao contexto, tanto, né, a construção social, cultural, né, que vai estar envolvendo ali o aluno, que vai começar a atribuir essas valências, por conta das experiências e desse reflexo que ele vai ter das próprias esferas ali que ele vai ter contato, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender, nada vai ser, assim, por concepção, vai ser bom ou ruim. Isso vai ser um rótulo que a gente vai colocar com a nossa experiência, né, naquele meio. Então, esse é um ponto importante. A gente tem que, então, a gente vai se pautar invariavelmente pelaquela média de valores ali que a gente vai ter dentro de um contexto social. Tanto é que se você pegar assim, culturas distintas, você vai ver que certa cultura vai achar uma coisa assim, uma demonstração de amor enorme, e outra cultura vai achar aquilo um absurdo. Então, Uhum. esse é um ponto que a gente tem que relevar.
Mas pensando dessa forma, então, a gente vê a importância da gente também construir e propagar esses valores, né? Porque assim, é justamente de geração em geração aprendendo por imitação, né? Aprendendo com aquilo que a gente está vendo e está sentindo, que a gente vai conseguir, né, levar adiante, né, esses valores, levar adiante essa formação, né? Então, acho que esse é um ponto interessante a se colocar. Agora, até me perdi no, no começo do que você tinha falado, mas assim, eu queria mais colocar essa importância e essa forma de enxergar também que, assim, para resumir, é meio que assim, só o amor constrói, mas o amor se constrói também, né? Então a gente tem que construir Uhum. esses valores, né? E a gente vê como que muitos valores se perdem, né? A gente vive tempos que a sociedade está sendo... a gente é bombardeado constantemente por várias... de todos os lados e com conceitos, com valores que vão mudando a cada momento. Então você vê que muitas vezes uma geração é suficiente para você mudar completamente Uhum. alguns valores que eram assim muito claros para a gente simplesmente se perde, né? Então a gente tem que tomar cuidado também, assim, como a gente disse, só o amor constrói, mas o amor também se constrói. Então os valores também eles são construídos, desconstruídos e reconstruídos. Então acho que a gente tem que sempre ter esse critério, ter esse cuidado, até na nossa própria análise, e ver, né, de vez em quando até tentar fazer uma ponte, olhar, olha, o que a gente está considerando agora como um valor afetivo, um valor de amor, e o que era uma, duas gerações atrás, e tentar fazer essa conversa, conciliação, até para conseguir ter uma linha, né, uma linha histórica e tentar compreender, né, como a gente enxerga hoje, como a gente enxergava há um tempinho atrás e como a gente possivelmente vai enxergar no futuro. Então, eu acho que assim, é para deixar claro também que os valores, eles constroem, mas eles também são construídos e eles estão sempre sendo alterados com o passar, né, do tempo. E me diga uma coisa, a gente poderia de alguma forma relacionar o amor à física e à química, né? Porque dependendo do que você vê no ambiente, dependendo do que você percebe nesse ambiente, dependendo dos estímulos desse ambiente, né, que chegam através dos seus sensores aí, e pelo processo de transdução, esses estímulos chegam ao nosso sistema nervoso central e a gente processa isso, a gente libera neurotransmissores que são relacionados a prazer, né, que são relacionados à tranquilidade, que são relacionados à serenidade, assim como são relacionados à luta ou fuga, a gente sabe, e são claras as diferenças comportamentais e, obviamente, de percepção, ou seja, de níveis de percepção que você está mais disposto ou não a ceder, né? Em relação ao ambiente onde você recebe ocitocina e o ambiente onde você recebe adrenalina. Então, quer dizer, uma gestão dessa adrenalina, ela é importante também para registrar a memória, é claro, mas uma criança com medo, uma criança com raiva, uma criança estressada, né, uma criança ao qual o seu estresse, vamos dizer assim, aquele estímulo que ela pode não superar, ela pode entender que aquilo é mais forte do que ela pode dar, e ter alguém que não compreende isso ou não a ajuda a superar esse desafio, pode registrar traumas, né? Não aquele trauma eterno, né? Mas aquele bloqueio, aquele obstáculo de que você não quer mais sofrer em relação àquele assunto. E aquele assunto pode ser um assunto muito simples, se trabalhado de uma maneira ao qual o ambiente esteja convergendo para que você libere neurotransmissores de tranquilidade e prazer e aquilo se torne algo mais fácil e, consequentemente, você vença. E quando você vence, você libera dopamina que te dá prazer e que te mostra que encarar aquele tipo de desafio daquela forma te deixa vencedor e, consequentemente, o próximo desafio, porque a nossa educação ela é feita de estágios, né? O próximo estágio dessa educação, por mais que ela pareça algo difícil no primeiro momento, você sabe que existe todo um suporte, né, que vai te proporcionar vencer novamente, e aí você segue aquele ciclo virtuoso, né, do prazer. Então, assim, quando eu digo que o nosso comportamento é físico e químico, é porque dificilmente você vai mudar um comportamento se aquele meio não contribui para isso.
Então, a gente falou nos três pilares, né? O pilar social, o pilar cognitivo e agora, por fim, o pilar afetivo. Que, claro, existem muito mais, mas assim, mas eu acho que esses três, se nós pudéssemos dar conta desses três, gerenciar esses três de uma maneira mais prioritária, talvez a gente alcançasse objetivos de aprendizagem por três lados muito relevantes, né? Então, assim, construir esse ambiente vai fazer com que você perceba e você percebendo, você se comporta, porque a gente não muda, a gente reage, né? A gente reage a determinado meio. Então, uma turma mais amada, uma turma mais confortada, uma turma que tem uma professora que se dedica mais, que esses alunos percebam esse acolhimento maior, ela está sanando um dos pilares. Ela sabendo ou não, ela está sanando um dos pilares que a gente está trabalhando aqui como essenciais. E provavelmente essa turma vai ter um comportamento diferente de uma outra turma ao qual a professora não tem essa abordagem. Assim. Como é que tu vê Uhum. isso, Bruno? Eu levanto as bolas assim, vou te jogando. Né? Não, o que eu acho assim, quem me acompanha mais tempo sabe que o meu discurso aqui é um pouco diferente do que geralmente a gente vê aí dentro das divulgações de neurociência. Porque assim, eu já não diferencio mais. Você falou, somos seres físicos, químicos e tal. Eu falo hoje assim, para mim já não existe mais sentido a gente fazer distinções. É claro, obviamente, que a gente tem todo um substrato bioquímico que vai constituir a gente. A gente pode fazer uma redução, falando. É óbvio que somos um amontoado de células, né? Sim, Isso é sim, indiscutível. Então você faz sim, o que a gente chama de uma redução assim, fisicalista mesmo. Somos um amontoado de células. Só que a sim, gente não consegue explicar o que somos com base na junção desse amontoado de células, né? Então, assim, sim. não tem como a gente jamais falar quem é causa, o que é consequência. A gente sabe que uma coisa altera a outra, né, e vice-versa. É um círculo assim complexo de retroalimentação. Então, por exemplo, vou pegar alguns exemplos fáticos, né, que a ciência vem trazendo para a gente. Essa questão, por exemplo, do quanto o amor e o afeto é importante, foi muito bem demonstrado nos primeiros estudos de epigenética, né? Só para contextualizar um pouco, o que é epigenética? Como o próprio nome sugere, é aquilo que está acima da camada da genética. Epigenética é o que vai regular a expressão gênica no final das contas. Você tem toda uma camada genética e por cima a epigenética, que vai dizer, olha, esse gene vai ou não se expressar. E hoje a gente bem sabe que o afeto, principalmente na primeira infância, é crucial na forma com que esses genes vão acabar se expressando ou não. Principalmente em questões que vão envolver regulação de estresse, regulação de ansiedade, tendência à obesidade, até algumas questões neurológicas, como a propensão a desenvolver características de autismo, né, de Uhum. esquizofrenia. Então, tudo isso acaba sendo regulado de uma forma como esse relacionamento afetivo se dá na primeira infância. Então, a gente sabe que, claro, que os maiores exemplos foram com modelos animais, de ratinhas cuidando dos ratinhos, as que lambiam mais ou menos suas crias, mas muitas vezes a história mostra para a gente, né? A história cria um grande laboratório natural Sim, e de forma sim. empírica a gente consegue provar alguns pontos. Então, contextos de guerra, né? Na Segunda Guerra mostrou para a gente que como você passar por situações estressantes muito grandes, ou isolamento, que as mães passavam situações de estresse muito grandes, como refletia isso nos filhos, e não só nos filhos, mas também nos netos. Hoje a gente está conseguindo avaliar na terceira geração. Então a gente vê o quanto o afeto vai afetar diretamente a constituição neuroanatômica e neurofuncional, no final das contas, e vice-versa. Assim como você falou, a gente precisa de um equilíbrio de neurotransmissores funcionando direitinho, das suas sinapses fortalecidas ali, tudo funcionando em conjunto para que você tenha um comportamento, uma resposta comportamental adequada. O contrário também é verdade. A gente vê que Claro. o comportamento que você tem aqui vai refletir também na sua constituição neuroanatômica e neurofuncional. Então a gente hoje não distingue mais o que é bioquímico, o que é psicológico. A gente vê que está tudo junto e misturado e não dá para saber o que é causa, o que é consequência, porque as duas coisas estão uma agindo na outra, né, Uhum. simultaneamente. Então a gente começa a ver, é um ponto a mais para a gente dar muito mais importância a essa questão afetiva e o quanto isso reflete, né, na própria constituição fisiológica nossa, né? Então esse é um ponto interessante a gente colocar, porque assim, por mais que a gente consiga esquadrinhar, falar, tal neurotransmissor, e assim, uma coisa que eu sempre falo, eu não gosto de personificar neurotransmissor, eu Uhum. não gosto de falar, a dopamina é neurotransmissor do prazer e tal. Eu falo, cara, a Uhum. dopamina é uma moléculazinha bioquímica, tá lá rodando, dependendo de onde ela se enfiar ou em que contexto,
vai surtir um outro efeito. É muito mais prudente a gente olhar a resposta enquanto unidade psicológica, eu sempre penso Uhum. assim. Uhum. Mas até um exemplo interessante, né, para falar como é interessante, é curioso e assim, a gente vê que tem muita coisa para a gente descobrir ainda, a questão da ocitocina, né? A ocitocina, por muito tempo, até hoje, você ouve muito dizer, é o hormônio do amor, né? Que está Sim. ligado, né, às características que a gente tem de criar conexões afetivas, está Sim. envolvendo a ocitocina. E aí tem estudos mais recentes que mostram que a ocitocina também está envolvida em comportamento agressivo. Olha. E aí, tem vários estudos, tanto com roedores quanto com humanos também, que o nível de ocitocina está maior, acaba levando a comportamentos mais agressivos. Só que aí você vai analisar o pano de fundo, esse comportamento agressivo está muitas vezes relacionado à defesa de grupo. Então, por mais que seja um Hum. comportamento agressivo, vai envolver muito a questão Superproteção, de defender território dependência. ou Aham. proteger o seu. Então, hoje, Lógico. assim, tem uma tendência maior a você enxergar a ocitocina como um hormônio, né, um neurohormônio que está envolvido com a memória social, não Uhum. necessariamente com o amor, né? Porque assim, aí a gente volta até aquela questão que eu sempre coloco, eu falo, tudo que a gente vai usar como definição conceitual, a gente tem que entender que é uma definição criada pelo homem, né? A gente criou a definição de amor com base na linguagem que a gente desenvolveu. Então é que assim, por que é Claro. difícil a gente falar de amor, por exemplo, num animal? Porque assim, primeiro que ele não tem linguagem, ele não vai se expressar de forma simbólica, e a gente que vai, né, por analogia, extrapolar o que a gente construiu semanticamente para um comportamento ali animal. Então, assim, são questões. Eu falo assim, eu gosto de trazer mais perguntas do que respostas também. Eu acho que essa é a discussão. Claro, Toda claro, live que eu gosto de fazer, eu gosto de terminar com um monte de pulguinha atrás da orelha das pessoas. É claro, para claro. forçar uma discussão um pouquinho acima, né, do Não, que a gente está habituado a ver por aí. até porque nesse nosso mundo não é simples, né? O que a gente tenta Nem um fazer? pouco. A gente tenta e precisa simplificar, e a gente já falou isso nas outras lives, né? Eu não digo de uma forma imprudente, porque não é, porque a gente tá conversando aqui, a gente não, né? Mas nada em neurociência, em psicologia é simples, né? É tudo muito complexo. Então, quando a gente Sim. escolhe os 3 pontos para a gente trabalhar, é porque são 3 pontos de 1.000 pontos. Então, assim, a gente precisa ter um início, a gente precisa iniciar um trabalho, a gente precisa cercar de alguma forma. Então, a gente escolheu 3 pontos aí para discutir. Mas ainda esses 3 pontos precisariam de discussões absurdas, né? Muitos alunos me perguntam, né, em que parte do cérebro ativa o amor. É em todo o cérebro, a gente não tem uma parte específica, né? O amor tem isso, assim, ele é totalmente envolvido dentro de um conjunto límbico, neocórtex, com todo o cérebro ativando, né? Uma das únicas emoções que ela te pira, né? Então, assim, o amor é a melhor e a pior coisa do mundo, a gente sabe disso, né? Você faz loucuras por amor em Assim, era benefício, isso que, era e isso que eu ia você até faz as falar piores agora, assim, por atrocidades exemplo. do mundo, né? Você tem a questão, por exemplo, o que é um crime passional? O cara ama tanto a ponto de Claro, matar o ser amado, né? Que loucura. claro. Então você vê que a complexidade é tamanha, né? Eu sempre gosto de falar, eu nunca falo categoricamente, né? Tal região faz isso ou aquilo. Eu sempre falo que tal região a gente tem evidências de que esteja envolvida, né, em certo comportamento. Eu acho muito mais prudente a gente pensar dessa forma, né? Até porque aí, assim, né, tem até questões, eu gosto muito de pensar um pouquinho, questões filosóficas envolvendo, né, as neurociências. Até que ponto a própria intervenção que a gente faz para tentar enxergar, né, aquilo que a gente quer enxergar já não altera o próprio objeto de observação. Então, por exemplo, uma coisa é você enfiar o cara numa máquina, né, de ressonância magnética funcional, por exemplo, e passar umas imagens de um gatinho fofinho, né, do seu marido, dos seus filhos, e avaliar como que está tendo uma ativação ali. E eu falei bastante nas últimas aulas que eu dei também, que toda essa ativação que a gente vê é uma fotografia indireta. A gente mede o fluxo sanguíneo, na verdade, ali dentro do encéfalo, e infere que ali tá tem uma maior ativação. Então já é uma Claro, medida indireta, é uma fotografia, claro, né? claro. Dentro do contexto computacional, a gente chama disso de proxy, né? É um substituto para aquilo que a gente não consegue ver de forma direta. Mas é o ponto que eu falo, tá, mas o cara na vida mesmo, real, no dia a dia, vivendo na casa, vendo os filhos, vendo a mulher, será que a coisa funciona rigorosamente assim? A gente tem todo esse contexto que só de você enquadrar para observar, você já muda o objeto de observação.
Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, assim, a gente anda em ovos, mas, assim, é claro que a gente não tem que entender bem essas evidências, mas o que eu sempre falo, pessoal, tome cuidado com as extrapolações exageradas e com os reducionismos exagerados. Então, assim, você só pode extrair daquela observação aquilo que foi observado. Aí, ponto final. Então, eu acho que o maior problema que eu vejo, e até foi isso que me motivou a começar essa divulgação em neurociências, é essas extrapolações exageradas e esse reducionismo exagerado. Então, assim, você observou um ponto, você só pode falar do que foi observado em cima daquele ponto, né? Não, Mas e a gente acho tem que uma isso forte vale, assim, pra gente tendência, fechar. e a gente tem uma forte tendência em encontrar resposta, né? Você precisa encontrar a resposta do que você pesquisa, né? Sim, Não sim. existe coisa mais frustrante de fazer uma Sim. pesquisa e não chegar à conclusão, né? Então, assim, É, putz, cara, e... eu perdi todo esse tempo para não concluir, eu tenho que achar uma conclusão aqui, eu tenho que dar uma solução para a sociedade, eu tenho que cunhar o meu Sem nome de dúvida. alguma forma. Então, assim, né, isso acaba fechando as próprias perspectivas em relação a possibilidades negativas de que tua pesquisa, ou seja, a tua crença, ela não faça sentido, né? Então, assim, Sim. e a gente aqui trouxe exatamente isso. A gente trouxe 3 pontos extremamente abrangentes, impossíveis de conseguir resolver eles em 3 lives, né? Mas nesse intuito mesmo, de refletir, por quê? O que se percebe, vamos dizer assim, né? Eu digo por mim, e talvez pela maioria das pessoas que eu converso, é que um ambiente onde exista afeto é um ambiente mais produtivo. Como isso acontece, por que isso acontece, em que circunstâncias, quais são as técnicas e as questões práticas que você pode colocar nesse ambiente para que isso aconteça, é uma discussão que não se tem resposta, infelizmente, né? Bom seria se nós tivéssemos um contexto ao qual você coloca isso, você aí vai ter um ambiente afetivo e você vai produzir Uhum. mais, né? A gente não sabe porque o ser humano funciona dos dois lados. Não é só amor e não é só raiva, né? Por exemplo, se você só dá amor para o seu filho e não dá limite para ele e não mostra para ele eventualmente uma cara que você não está gostando, ou que de certa forma ele perceba que por dor ele não pode avançar, ele também não vai ter um comportamento social produtivo, né? Então, assim, não é só o amor, não é só o alento, mas é o contraponto e o equilíbrio dessa relação que a gente vai aprender, né? O que a gente percebe é que os profissionais e nos mais diversos campos eles não têm essa consciência emocional, talvez tão apurada, né? E não consigam o que o Goleman pode ter retratado como inteligência emocional, né? Saber que tipo de emoções você pode alocar em determinado ponto, aflorar mais ou diminuir mais, né? Para que a tua Uhum. informação ela seja captada com mais primor, né? Ou com mais relevância. Então, assim, o neuromarketing traz isso, né? Ou seja, como é que você vai registrar tanta informação assim? Você registra as informações que mais te emocionaram de alguma forma, né? De uma maneira positiva ou negativa, né? Mas, obviamente, que se a gente tem uma estrutura lá no nosso cérebro, que é a nossa amígdala cerebral, especialmente voltada a questões de luta ou fuga, a gente também não tem uma parte que retrata o afeto. Então, assim, teoricamente, você pode nascer mais violento, né? Eu acho que todo animal ele nasce mais violento. O bebê a gente percebe que ele é mais violento, ele morde, ele briga, ele chora, né? Ele quer tudo para si. E a gente vai se humanizando, a gente percebe. Eu tenho essa percepção. Uhum. Mas, mesmo que a gente tenha uma estrutura específica do nosso cérebro que trata luta ou fuga, a gente também tem um cérebro inteiro que trata amor, que trata o afeto, que traga, né, essa junção social que fez com que a gente se unisse e estivéssemos nesse mundo até hoje, né? Eu acho que essa é a relação. Talvez a gente seja mais amor que raiva, mas a gente sabe construir menos as relações amorosas. Talvez, não sei, né? Que a violência ou coisa desse tipo, né? Não sei como é que você vê isso. É uma Não, questão assim, eu, complexa. eu vejo dessa forma. E a complexidade é justamente assim, porque assim, o que diferencia rigorosamente o ser humano dos outros animais, o que nos distancia assim enormemente é justamente a nossa capacidade de desenvolver a linguagem simbólica, né? Que é o que Uhum. permitiu a gente fazer uma construção de uma cultura acumulada, né? Acumuladamente a gente vai construindo a cultura e construindo valores.
Porque até o próprio conceito que você falou, você deu o exemplo da violência, né? Se você pensar alguns séculos atrás, né? Se um cara pisasse no seu pé, era normal você sacar uma arma e matar o cara ali. Isso era comum, entendeu? Sim, Você vê que até esse valor do que é normal, né, do que é hoje tido como uma atitude absurdamente violenta ou absurdamente amorosa, foi construído no decorrer do tempo. Então a gente vê sim. que a gente tem toda essa complexidade. Por isso que não dá para a gente reduzir o ser humano a um aglomerado ali de células que estão se comunicando com neurotransmissores. Tudo bem, tudo isso faz parte, tudo isso é o substrato que permite com que aconteça. Só que os valores que a gente enxerga foram todos construídos com base na nossa história, né, enquanto sociedade. Né? Até eu estava fazendo um estudo, assim, só para contextualizar como Claro. os nossos conceitos mudam, em relação a quando que surgiu a criação do contexto de privacidade, por exemplo. Se Hum. você pegar na Idade Média, no século X, por aí, é a coisa mais comum do mundo. A gente está conversando aqui, está numa roda conversando, eu tava, sei lá, com vontade de ir no banheiro, né? Hoje a gente iria, fala com licença, ia dar uma disfarçada, ia no banheiro, ia lá fazer suas necessidades. Isso, se você pegar aí na Idade Média, era normal o cara baixar as calças, fazer cocô ali no meio da roda de conversa, vestir as calças. Então você vê até o conceito de privacidade, né? Que hoje pra gente seria completamente absurdo você fazer uma coisa dessa. Foi Nossa. construído também socialmente, né? E culturalmente. Claro. Então a gente tem que sempre pesar essa questão. A gente tem todo o maquinário biológico, que é substrato que permite com que tudo aconteça, e que isso aí não evoluiu, né? Nos últimos 200 mil anos, praticamente é a mesma coisa. Só que toda a evolução que a gente construiu foi com base na cultura que a gente desenvolveu, né? Então, principalmente, tudo que a gente hoje entende como afetivo amoroso pode não ter sido afetivo amoroso no passado, ou o que a gente entende como maléfico ou violento pode também não ter sido maléfico ou violento no passado. Então, para você ver como a gente consegue moldar todos esses conceitos com base na própria evolução histórica, né? Então, acho que são pontos que a gente sempre tem que colocar, porque eu sempre falo, né? Nada, por definição, nada assim, conceitualmente nasce bom ou mal, né? A gente que constrói esses valores em cima das nossas vivências, experiências e todo esse arcabouço sociocultural aí. Uhum. Então, esse é um ponto. Mas uma coisa interessante é, é a nossa, o nosso próprio registro também dos nossos alunos, né? Tem alunos que a gente lembra mais, tem alunos que a gente lembra menos, né? Eu tenho um problema muito sério, assim, de memória em relação a faces e coisas desse tipo. Então, eu estou andando na rua, daqui a pouco um aluno me aborda, ó, professor e tal, daí eu sei que ele foi meu aluno. Se eu puxo da memória, eu lembro de onde ele veio e tal. Mas como a Uhum, gente passa por muita gente, a gente tem recordações mais sutis, assim, daquele aluno específico que a gente teve uma relação ou de amor ou de ódio mais intensa, né? E o nosso cérebro ele faz esse tipo de registro informacional de eventos que também trouxeram relações emocionais mais intensas, né? Agora, como você passar a mesma relação de afeto para aquele aluno que se dedica, para aquele aluno que é carinhoso com você, para aquele aluno que, que estimula os outros, e aquele aluno, ao contrário, aquele que azucrina na aula, aquele que bagunça, aquele que te atrapalha, aquele que te desrespeita, né? Então, assim, porque a questão do afeto, a questão de afeto, ela navega por esse campo, né? Porque assim, ou você ama todo mundo, ou você não pode amar uns e também não amar outros, né? Porque também se sente isso, ainda mais criança, né? Que você gosta uhum, mais de um que outro. Então, assim, já nesse início, você já começa a separar as coisas, né? Então, assim, o amor, ele também tem o prejuízo de que você pode ser mais amado ou menos amado, né? Então, assim, trazer o afeto para dentro da sala de aula, ele é relevante, ele é importante, né? Mas veja que também ele tem um lado complexo, né? Tem filho que se acha mais amado que o outro, isso já dá uma confusão na família sem e dúvida. pode não dar a curto prazo, mas a longo prazo o cara vai ver, não, porque você sempre foi o filho mais amado e eu fui o rejeitado. Então, assim, veja que a percepção nossa, né, ela é algo extremamente complexo. Inevitavelmente, a maneira como a gente age, ou você dá aula, ou você tem essa gestão enorme de emoções ali, né?
Então, assim, não é só o amar, não é só o se doar, né? Mas como fazer essa gestão imensurável de emoções que estão, né, sendo jogadas todos os dias em relação a isso. E também você mesmo, pô, você pode não estar num mau dia, né? Então, assim, você não vai ter a mesma performance. Também, você também tem problema na Uhum, sua casa, você também tem seus filhos, a sua mulher, né? Então, assim, é algo que é mágico, essa questão emocional, né? Eu tô uhum. trabalhando muito isso dentro das empresas, com gestores e analisando o processo em cima disso, né? Então, assim, é bem difícil separar qualquer tipo de relação emocional, né? E aí você gerenciar uma específica tão importante, né? Nossa, como é que a gente pode trabalhar isso, né? Não sei como é que é a Então, tua visão em eu cima sempre disso. brinco, né? Uma coisa que eu gosto de falar é que, assim, a gente ser, assim, naturalmente as pessoas falam, não, o ser humano ele é racional. Falam, não, o ser humano não é racional. Se eu fosse racional, se a gente fosse racional, a gente seria igual às Era tudo tão máquinas, mais né? fácil. A gente seria frio, calculista, estatístico e lógico, né? Eu falo, nós temos racionalidade, o que é diferente, né? Então a gente racionaliza em cima daquilo que está acontecendo. Então, é justamente o que você falou, é fazer uma gestão daquilo que muitas vezes é incontrolável, a gente tenta racionalizar. Muitas vezes a gente acha que está sendo racional, mas a gente só está racionalizando para justificar algum comportamento, alguma atitude, enfim. Alguma emoção. Então, assim, eu sempre brinco. Então, nós temos racionalidade, mas estamos longe de ser racionais. Nós somos muito mais. Nesse sentido, a gente está muito mais próximo dos animais. Aí eu falo, né? Tem coisas que nos distanciam dos animais, que é justamente a Sim. racionalidade, é racionalizar em cima do comportamento, desenvolver essa cognição muito maior do que nos animais. Mas, em certa medida, a gente também está muito próximo dos animais, que a gente vai agir muito mais por instinto, por impulso, né? Pelo que a gente chama de Sim. emoção, Sim. e vai racionalizar em cima disso. Mas não é fácil, né? Não é uma fórmula simples, não é. E é isso que justamente move toda essa. Eu acho que essa busca de tentar compreender melhor como a gente funciona é justamente tentar, em certa medida, gerir melhor, né, a nossa maquinaria aí, de forma pelo menos entender o porquê, né, a gente responde como responde. E me diz uma coisa assim, como é que a gente pode fazer com que as outras pessoas compreendam essa dedicação, assim, tu acha que isso já é inato também? Essa percepção é uma percepção que a gente nasce com ela, ou a gente aprende ao longo do tempo? Isso tem a ver com leitura corporal, isso tem a ver com tom de voz, isso tem a ver com a maneira como você encontra recursos para fazer melhor o teu trabalho, né? O que eu percebo nisso é que quando vem na minha mente, essa pessoa ama o que faz, é porque ela faz isso de forma diferente. Uhum, Se a gente vai ver a pessoa que ama o que faz e consequentemente, quem tem sucesso no que faz, ama o que faz, muito difícil você ver, claro, raras exceções, né? A gente tem aí algumas exceções que tiveram muito sucesso, mas não amavam o que faziam, né? Depois dizem, escrevem livros dizendo que agora eu vou fazer o que eu realmente amo, mas que fazem isso de forma diferente, né? Então, assim, como é que tu vê essa questão assim de sucesso vinculado a amar o que faz e diferenciar com a maneira como você explica? A gente vê, por exemplo, canais no YouTube, tantos canais no YouTube que passam várias informações, mas tem uns que tem milhares e milhares de seguidores, outros muito menos, né? Porque aquela pessoa passa aquela informação de uma forma diferente, né? Então isso pode ser um reflexo do amor ou da própria dedicação, né? não só pode, como eu acho que é, né? Eu brinco, né? Às É. vezes, quando a gente está nesse meio também do mercado digital e tal, eu brinco, né? O nome que eu dou para isso é o efeito Ivete Sangalo, né? Falo, cara, a Ivete Sangalo é o exemplo disso. É assim, ela não precisa falar nada. É só a presença dela, a forma como ela faz o que faz. Ela leva multidões, assim. Você vê que é nítido, assim. Explode, né? É. O quanto ela ama o que faz, o quanto ela consegue se conectar com as pessoas. Então a gente tem isso que é natural do ser humano. Isso transparece, né? Quando você coloca o seu amor ali. Não sei, essa é a faceta do que eu julgo inexplicável. Não sei se um dia a gente vai conseguir explicar isso. A gente simplesmente percebe, né? E essa é até a minha crítica em relação à ciência contemporânea, que você
simplesmente nega essa realidade que estoura na sua cara. Fala, cara, isso é real, isso está Exato, acontecendo. Como que a gente explica exato. isso? Não sei, mas isso é um fato, né? E a gente vê muito isso com artistas que têm esse carisma gigantesco, né? E, e você percebe, sei lá que raio que está acontecendo aí, mas a gente pode chamar de amor. Eu acho que essa é uma das maiores expressões do amor, é você ver pessoas que arrastam a multidão ali com a sua própria presença, né? Com a intensidade que ela consegue colocar naquilo que ela faz. Então tem alguns exemplos assim, né? Eu gosto de fazer exemplos com a música porque eu acho que funciona muito bem. Eu acho que assim, no nosso contexto a Ivete Sangalo é o suprassumo, isso aí. E na minha experiência pessoal, uma pessoa que eu sou muito fã, assim, e eu consigo, até em certa medida eu tento modelar, falo, o que esse cara faz, né, que as coisas funcionam. Não sei para quem gosta de música mais um pouquinho mais antiga, e um pouquinho mais rebuscada, é o Toquinho. Para mim o Toquinho é um cara espetacular. Quando o cara tá ali falando ali, a presença dele simplesmente faz com que as pessoas se conectem imediatamente, assim. Então existe essa coisa natural, né? Que até vem aquela questão, você fala, será que isso é natural? Será que não é? Eu falo, em certa medida, a gente tem essa habilidade de aprendizagem maior do que os outros animais, então a gente consegue treinar, a gente consegue aprender, a gente consegue refinar em muitos pontos, mas eu acho que tem coisas que simplesmente vêm com a pessoa, né? Não tem como a gente. Aquela coisa, a gente fala, o talento existe? Existe, né? Você pode refinar, você pode aprimorar uma pessoa talentosa, só que assim, o principal já veio de alguma forma com aquela pessoa, né? Então, sei lá, né? Essa é toda essa esfera, que eu até brinco, né? Isso aí já cabe para a metafísica da coisa. Não sei se um dia a gente vai empiricamente, cientificamente conseguir esquadrinhar e explicar por que que tal pessoa tem mais conexão, maior empatia ou maior sucesso do que outras. Né? Eu acho que aí já até cabe, né? Foge dessa esfera da ciência. Então, Sim, sim. isso é muito louco, né? E é isso que é a magia também do ser humano, né? Acho que é esse conjunto de coisas que algumas a gente vai compreender melhor, algumas menos, algumas nunca, né? Eu acho que essa é a grande, Não, em certa então, medida, é a grande beleza da coisa, a grande frustração, em certa medida, mas enfim, eu vejo tudo como um grande charme, né? Um mistério charmoso aí. e a gente poderia trabalhar, então, obviamente, essa relação, né, mais trazer de uma forma mais simples, de uma forma mais tangível, vamos dizer assim, não mais simples, mais tangível, né, de que o amor à profissão ela ajuda a criar laços mais fortes. Quem sabe isso se torna algo mais tangível para as pessoas que, que são treinadas ou desenvolvidas a não utilizarem as suas emoções na sua vida profissional. Eu acho que a emoção ela tem um forte vínculo de laços, né? Ela reforça laços e obviamente também ela afasta laços assim que foram desenvolvidas as principais emoções, né? Que é para você se aproximar ou para você repudiar pessoas. Então, Uhum. talvez se você afasta mais pessoas do que você aproxima, talvez você tenha que refletir como você está utilizando a sua expressão emocional, né, o reflexo do seu corpo em relação ao que você sente, e se isso para você é importante, refletir sobre isso, né? Não só amor, não só afeto, mas com toda a relação emocional que se tem, né? Nós temos centenas e centenas de tipos emocionais. Como a gente está usando isso a nosso favor para alcançar resultados mais promissores. Né? Então, assim, eu sou aquele cara brabo, eu quero ser reconhecido como professor brabo, eu fico orgulhoso disso. Mas quanto que isso te ajuda no resultado, na solução que você está promovendo, né? Talvez isso consiga tangibilizar um pouco melhor em cima disso, né? Não é como amar ou porque você tem que amar, o resultado do amor ou do afeto ou da raiva, mas como que isso te traz benefício, então. Né? Então, Uhum. assim, como é que essa gestão emocional aproxima teu público, faz com que eles tenham sucesso, porque o professor, o consultor, ele tem sucesso em cima do resultado do outro, inevitavelmente. Se você reprova todo mundo, você não fez o seu trabalho como deveria fazer. Se um ou dois reprovam, eles não fizeram o seu trabalho como deveria ter feito. Né? Mas eu acho que o nosso balizador é esse. Quantas pessoas aprendem com a gente? Quantos feedbacks positivos você tem lá no seu feed do YouTube, por exemplo? Pô, gostei, curti. Pô, essa explicação solucionou meu problema. E quantas, cara, que absurdo que você está falando, mas que bobagem, vai estudar, você recebe.
né? Então, assim, esse é o nosso balizador. Então, assim, um recadinho final aí, Bruno, para a gente fechar essa série. Como é que você entende isso? O que você quer deixar para o nosso pessoal aí que está nos assistindo, que vai ficar lá depois no YouTube, o vídeo para a gente ver, ficar lá eternamente para a gente nos assistir, né? Eu acho que assim, para resumir um pouco, né? Acho que essa das últimas, essa foi a última conversa para fechar e foi a mais viajante de todas, filosófica em certa É, medida. Mas eu acho que assim, um ponto importante é justamente conseguir coloca um ponto de avaliação na sua vida. Será que eu falo que assim, né? É o que você disse. Todo mundo tem tem aspectos afetivos, aspectos bons, amorosos, enfim, excetuando, é claro, algum quadro de psicopatia e tal. claro, claro. Então, se você não está conseguindo se expressar em plenitude ou conectar com as pessoas de forma afetiva, aí você tem que avaliar: será que eu estou fazendo da melhor forma? Será que eu, sei lá, eu acho que isso também, para mim, eu quero só me sentir o mauzão ali, e isso me faz bem de É, alguma forma, enfim. Ou, às vezes, avaliar se você também está no contexto correto, né? Eu falo, dentro da sua profissão, você pode buscar. Nenhuma profissão é totalmente engessada que você não consegue procurar outras facetas que você consiga se enquadrar afetivamente melhor e se sentir bem fazendo aquilo. Se sim. você explorou todas as possibilidades e viu que em nenhum lugar você acha algum lugar que você se sente bem, né? Afetivamente, você consegue transparecer e conectar dessa forma, talvez você esteja no contexto errado. Aí talvez seja o momento de repensar até sua própria existência profissional, tal. Porque eu acho que assim, o ponto alto de qualquer ser humano é quando você já nem distingue mais sua vida profissional e pessoal, você vê que tudo É, é uma coisa perfeito, só e você perfeito. É consegue o que eu estar digo sempre ali também. se sentindo bem. Então acho que esse Perfeito. é o supra-sumo, é claro que é um idealismo que nem todos vão conseguir, mas eu acho que dentro do possível a gente tem que buscar um pouco disso aí. Eu acho que é um pouco do que você faz, um pouco do que eu venho fazendo, né? É tentar aliar essas coisas para você estar sempre numa situação afetiva confortável, né? Porque aí isso é bom para você, é bom para quem está tendo contato com você e todos ganham. Eu acho que esse é o recado final, é buscar sempre conseguir deixar nossas relações afetivas, né, num nível maior possível aí dentro do possível, claro, dentro do contexto. Eu acho que Perfeito. esse é o nosso balizador, esse é o nosso termômetro que a gente vai avaliando aí. Muitas vezes a gente tem Perfeito. que torcer, às vezes mudar, às vezes fazer outra coisa, mas assim, é aquela eterna busca pela felicidade, assim, mas acho que é a busca que faz sentido, dá sentido à nossa vida, né? Então é Perfeito. isso. Acho que deu para fechar bem Cara, as ideias. queria te agradecer aí essas 4 horas, né, que a gente acabou passando junto aí. E o que precisar de mim, pode contar, pode chamar. A gente faz mais coisas aí, se você achar que é É isso. interessante, se esse resultado dessa conversa aí surtiu frutos, né, se a gente conseguiu trabalhar de uma forma efetiva, eu acho que a gente teve bastante sucesso, né? Quem assistir depois essa série das 4 lives seguidas vai enxergar aí um contexto, vai enxergar aí uma harmonização de informações, né? Informações bastante relevantes, bastante reflexão também, né? A gente também questionou muito, deixando bem claro que a gente não quer resolver problema de ninguém aqui, né? A gente está tentando contextualizar coisas que a gente entende que são relevantes, né? Então, muito obrigado, cara, de novo, de coração aí Valeu. pelo teu tempo e que novas oportunidades surjam. Qualquer coisa que precisar, passa lá no Sem Neura, passa lá no NeuroExpert, pergunta, questiona, segue a gente e sempre vai ter um conteúdo muito legal, porque a gente tem uma relação muito afetiva com o que a gente faz. Beleza, querido? Isso Grande aí, pessoal. abraço, sucesso. Valeu, Até mais. agradeço. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, garoto. Obrigado.